Bom, essa semana saiu o relatório agora sim completo sobre o mercado brasileiro de música. Na quarta-feira, quando eu gravei um vídeo, ele não estava disponível, mas agora ele foi liberado, promusicabrasil.org. Vou deixar o link aí, não me lembro com certeza. E a partir disso eu vim trazer outras reflexões aí, né? Numa delas é até quando a gente vai ter mídia física. Fica comigo aí depois da vinheta. Fala Desconectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, espero que esteja tudo bem com vocês. Pois então, Desconectors, né? Depois que a gente viu um pouco deste relatório, baixou um pouco a preocupação, olhando para o mercado, principalmente de mídia física. Lembrando que hoje o que mostra os números de vendas, de receitas geradas no mercado de música, mostram que 0,5% das receitas são geradas por mídia físicas, CDs, LPs e DVDs. Estamos falando de um micronicho, né? Saímos do momento de nicho e começamos a falar sobre micronichos. Se não me engano, as receitas geradas nesses três formatos equivalem a 11 milhões ou 11 milhões em alguma coisa. Não é um número muito expressivo frente ao crescimento do mercado. Eu até anotei algumas coisas aqui, que o mercado de mídia física não, o mercado da música no Brasil cresceu 15,2%, se não me engano, e a gente alcançou aí a, a nona posição no mercado, né, receitas geradas por música no mundo inteiro aí, né? Então, de uma certa forma, estamos bem olhando mercadologicamente para a indústria da música. O que me preocupa, e eu acho que preocupa você que está aí no outro lado, é a gente sair não, né? É a gente estar no modelo de micronicho, né? Porque 0,5% dessa indústria é quase nada, né, cara? Até vou pegar o dado aqui que eu anotei, ó, que deixa eu ver aqui, mercado fonográfico, 2,5 bilhões de reais, e a gente equivale aí a 11 milhões de reais, né? 11,500, não sei bem o número certinho, mas é um número que assusta, né? E aí a gente começa a refletir sobre até quando teremos mídia física no mercado cada vez mais escasso. Não é de hoje que o digital vem atravessando tudo, né? Mudando todos os negócios. E o da música não foi diferente. Eu passei por duas mudanças muito grandes dentro do mercado, né? Uma delas foi no mercado da música, lá no início dos anos 2000 eu trabalhei numa rádio, já contei essa história aqui, trabalhei na rádio aqui em Porto Alegre chamada a Rádio Ipanema. A gente não era uma rádio jabazeira, né? Sentava ali na frente e sentava, né? O locutor sentava na frente ali dos equipamentos e tocava o que queria, então a gente não tinha esse esquema de jabá. E já se percebia naquela época a entrada do Napster, né, do Kazaa, né, através dessas plataformas, o desmantelamento do mercado da indústria da música. Então, selos já minguando qualquer tipo de material de divulgação. Eu já entrei, os caras já davam meia dúzia de CDs ali, alguns para sorteios, outros para os locutores, mas sempre muito restrito a quantidade de disco que tinha para ser distribuído como divulgação, né? Frente a um período anterior, né? Obviamente eu não peguei esse período dentro da rádio, mas conta colegas na época que, cara, era uma festa, assim, porque eram muitos materiais que vinham, né? Então, de uma certa forma, a pirataria através do digital, lá no início dos anos 2000, isso numa era pré-Apple Music, pré-Spotify, né? Pré-streamings que a gente conhece hoje, devastou literalmente com o mercado, né? Então, o brasileiro se acostumou a não pagar por arte, né? No caso, assim, baixava tudo da internet e tinha lá, né? Hoje, de uma certa forma, tem esse formato, mas a gente até paga, né? Quer dizer, quem assina aí os streamings premium acaba fazendo aí um pagamento mensal, né? Uma assinatura, um modelo de assinatura, como a gente chama hoje, né? Mas tem muita gente também que acaba ouvindo esses streamings gratuitamente, né? Visto que essas plataformas também liberam essa opção aí para muitas pessoas e, obviamente, acabam
ouvindo propaganda dentro do streaming, coisa que quem é um assinante premium, né, quem é assinante da plataforma não ouve. Mas enfim, esse foi um ponto de ruptura que para mim me marcou muito lá no início dos anos 2000, né? Tipo, grandes gravadoras, Sony ainda existia, Warner tava por lá, Universal, existia a figura do divulgador, o cara vinha, trazia os discos, mas já era mais mirrado, camiseta, já muito nos dedos, assim. E além do que, a Rádio Ipanema sempre foi uma rádio mais lado B, digamos assim, né? A gente não tocava as músicas por jabá, mas era uma rádio importante tocar as músicas desses artistas dessas gravadoras, visto que tinha um grande prestígio. Infelizmente a rádio acabou, então a gente acabava recebendo esses materiais. Dando um pulo aí de quase 10 anos depois, né? Não chegou a 10 anos, dando um pulo aí de 5, 6 anos depois, eu acabei indo trabalhar na RBS, que é uma filial da Globo aqui no Rio Grande do Sul, no núcleo digital. O que era um núcleo digital? O núcleo digital era onde a gente desenvolvia as plataformas de leitura para os leitores assinantes do jornal Zero Hora aqui em Porto Alegre, que agora virou ZH, Gaúcha ZH. Então misturaram aí a Rádio Gaúcha com o portal, né? Virou Rádio Gaúcha mais Zero Hora, e esse foi uma das mudanças também trazidas pelo digital, né? Se enxugou as redações, uniram esses dois veículos num só e começaram a tirar o jornal de papel. Antigamente a gente tinha aqui no Rio Grande do Sul as edições de sábado e o dominical era muito forte na época, né? Uma das estratégias foi acabar com, não acabar, né? Juntar as duas edições no fim de semana só, emitindo menos papel, gastando menos. O outro ponto foi assinaturas que estavam no interior do Rio Grande do Sul, um pouco de Santa Catarina, e que não fazia sentido financeiramente, ou seja, que davam prejuízo para fazer essa distribuição, foram extintas, nessa distribuição do jornal foram extintas ou trocadas, né? Então o assinante ele tinha a opção de comprar um tablet por um preço bem abaixo do mercado, mas pagava a assinatura, né? E isso acabou se propagando, então se tu vai para o interior e é assinante, tu acaba não tendo mais assinatura de papel da Zero Hora, no caso, né, do jornal Zero Hora. Então, assim, esses dois movimentos mostram que mercados de massa, como rádio na época, hoje já não é mais tanto, mas jornais e rádios AM, rádio AM sim ainda é forte, e jornal impresso, que também, né, perdeu a sua relevância, apesar de ser importante ainda, já começaram a sofrer com o digital, né? Os mercados, né, pensando mercadologicamente, isso acabou sendo impactado pelo digital, né? O digital passou por cima disso tudo e começou a colocar o seu formato na rua, digamos assim, né? Não estou transformando o digital num problema, né? E sim, isso faz parte da evolução, né, da sociedade, né, do mercado. Não entenda por esse ponto, só estou trazendo alguns fatos históricos aqui e algumas percepções. O que acontece com o digital, né, cara? O digital ele não ocupa espaço. Então tu imagina varejistas aí que tinham seus centros de distribuições com um monte de discos, CDs, DVDs, não tendo mais esse tipo de material, abrindo espaço para outros tipos de produtos. O digital, você nas plataformas digital, aí indiferente se a qualidade é boa do áudio, se é ruim, se a experiência é boa ou é ruim, não é isso que eu estou falando, né? É pensar um pouco mais na questão da praticidade e também do quanto de espaço, o custo disso, né? Porque manter um galpão logístico é caro, frente a um galpão logístico, digamos assim, né? Um galpão de centro de dados, como tem muitos espalhados agora pelo mundo, inclusive no Brasil aí, acaba sendo mais barato pela quantidade de informação que tu consegue colocar ali dentro, né? Esses galpões de database, né, data centers, eles estão aí com filmes, né, no Netflix, estão com música no Spotify, e tudo isso a um preço popular, né? Vamos ser justos, né? Uma assinatura aí R$24, acho que Netflix deve estar mais ou menos isso aí também, Spotify por aí, é um preço popular e é um preço que as pessoas podem pagar. Então ele se torna muito mais barato. O jornal também, que eu comentei sobre a Zero Hora, cara, hoje tu consegue assinar por R$4 por mês, né? Então, assim, não adianta, cara, não tem, o mercado aí, né, vai engolindo, né, vão aparecendo não só por tendência, mas por questões econômicas, né? O quanto é mais barato manter uma estrutura como essa, o quanto de rentabilidade isso gera
pro empresário, né, pro dono da empresa, e essas coisas vão sendo colocadas no papel, racionalmente olhando, e aí as coisas vão se transformando. Dito isto, então, né, me preocupa sim quando a gente olha para o mercado de mídia física, que hoje equivale a 0,5%, como eu havia falado aí, né? O mercado fonográfico arrecadou 2,5 bilhões de reais, um crescimento fez com que a gente crescesse aí para a 9ª posição no mundo, chegando a 15% ao ano. Se não me engano, o crescimento mundial foi de 9%, então o Brasil ainda é uma grande força do mercado mundial. Antes da gente continuar esse raciocínio por aqui, lembrando agora, se você quer colaborar com a Desconecta, né, a gente fechou o Marketplace, né, a nossa loja aí, onde os vendedores poderiam colocar lá os seus produtos, os compradores comprarem, mas a gente abriu uma loja dentro da Amazon, amazon.com.br/shop/desconecta, você pode comprar por ali. Normalmente estou organizando as coisas por ali, né? Então, quando tem promoções, estou colocando as promoções de disco, de vinil, toca-discos, CDs, né? E agora eu quero ampliar aí para livros, voltado para o mercado da música. Eu quero fazer essa loja da Desconecta focada em música, mas você pode comprar com o nosso link que eu vou deixar por aqui, qualquer outro tipo de produto, que essa compra vai ajudar a Desconecta, né? Tem uma parte de comissão que vem para nós aqui no canal, no caso para mim aqui no canal, né? Então sempre, se você quer colaborar aí, de uma certa forma, pode ajudar. Vamos voltar então. Crescimento do vinil no Brasil em números. Vou botar um gráfico aqui para vocês, tá? A gente saiu de 2019 de 1,3 milhão, aproximadamente, tá? Porque como tá no formato gráfico, não tá os pontinhos ali para saber, mas eu imagino que seja 1,3 milhões, como mostra o gráfico aí. Em 2020... a gente teve um crescimento bem expressivo, chegando a quase 2 milhões em vendas, né? Em receita, né? Pensando que isso é receita, não é número de unidades. Então, chegando a quase 2 milhões, ali 1 milhão e 900 mil. Em 2021, conseguimos ultrapassar essa barreira de 2 milhões ali, e o crescimento maior veio em 2022, chegando a 4,6 milhões. Praticamente, não só praticamente, dobrou a base e botou mais 500 mil as receitas de disco de vinil, tá? CDs em 2019 estava com 6,1 milhões e alguma coisa ali, 6 milhões e 200 mil, alguma coisa nesse sentido. Em 2020, 4 milhões e 200 mil, aproximadamente. 2021, 6,5, então teve um decréscimo em 2020, comparado ali com o vinil, parece que as coisas se batem, né? As pessoas deixaram de comprar CD e compraram vinil, né? Então houve um decréscimo em CD e um aumento no vinil, tá bem correlacionado, né? Esse tipo de coisa. Em 2021, voltou para casa dos 4,5 milhões, então saiu de 4,2, foi para 4,5, enquanto o vinil passou os 2 milhões, 2,200, 2,100. E em 2023 manteve estável, né? Deu uma quedinha ali, mas basicamente estável, chegando a 6,3 milhões. Né? E frente à curva de crescimento do vinil, a gente não teve uma perda expressiva, assim como aconteceu de 2019 para 2020 no CD, frente ao vinil, né? Então manteve-se um crescimento. E agora a pergunta, aquela que eu fiz no início, né, para responder isso, né, até quando teremos mídia física no Brasil? Resposta, obviamente, ninguém sabe, mas tem uma tendência de crescimento aí das mídias físicas. Apesar de ser 0,5% da receita gerada no mercado fonográfico, a gente percebe um crescimento, né? A gente não perdeu muitos compradores de CD, né? A receita de CDs continuou estável de 2021 para 2022. A receita de 2021 para 2022 em vinil estourou, né? Duplicou, saiu de 2 milhões para 4,6 milhões. Então temos uma expectativa de crescimento para os próximos anos. Porém, há um ponto aqui que a gente não pode esquecer. Esses anos de 2019 a 2020 a 2022 foram anos pandêmicos, né? A gente teve uma crise sanitária mundial, fez com que as pessoas fossem para dentro de casa,
né? Quase que um lockdown aqui no Brasil, né? As pessoas saíram só para fazer uma compra no supermercado, voltavam para casa correndo, então muita gente acabou retornando para o mercado de mídia física como um hobby, né? Uma forma de se manter psicologicamente não abatido, né? Assim, se reestruturar, né, cara? Porque ficar 2 anos dentro de casa, eu fico imaginando, né? Eu tenho família, eu ainda tenho conexões em casa, então família, filho, né? Esposa. Agora eu fico imaginando pessoas que estão sozinhas, né? Ficaram sozinhas durante esse período de 2 anos, com pais longes, daqui a pouco idosos ou tio idosos, tendo que fazer essa correria, comprar coisa, não podendo se aproximar, voltar para dentro de casa, se trancar. Eu acho que ajudou muito, né? Muita gente que voltou para o mercado de colecionismo, com certeza ajudou psicologicamente muita gente aí, esses pontos. Beleza? Esse aí foi a reflexão que eu queria trazer hoje. Eu acredito que a gente está numa volta de crescimento. É muito pouco expressivo o mercado de mídia física. Não será popular como foi nos anos 70, 80, 90, 2000. Isso é claro. Mas talvez a gente possa deixar de ser micronicho para, enfim, ser um nicho. Era isso então, Disconnector. Espero que tenham gostado do papo. Deixa aqui nos comentários aqui embaixo o que você acha sobre este assunto e a gente se vê no próximo vídeo.